Relator da ação, Luiz Fux, votou na sexta para dizer que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto. Ontem, Flávio Dino também votou para acompanhar a posição de Fux, mas, diferentemente de Barroso, também depositou um voto por escrito, com mais argumentos. O julgamento segue no plenário virtual com a apresentação dos votos dos ministros em sistema eletrônico até o próximo dia 8. Ainda faltam ser apresentados os votos de 8 ministros. No voto incluído no domingo, Dino diz que o julgamento ocorre em data que remete a um período abominável da nossa história constitucional. Há 60 anos, a revelia das normas consagradas pela Constituição de 1946, o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. Essas são palavras do ministro Flávio Dino. No primeiro voto incluído no julgamento, Fux ressaltou que a Constituição não autoriza o presidente da República recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e que também não concede aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os três poderes. Para Fux, apesar da lei mencionar que o presidente da República tem autoridade suprema sobre as Forças Armadas, essa autoridade não se sobrepõe à separação e harmonia entre os poderes. O ministro ressaltou que nenhuma autoridade está acima das demais ou fora do alcance da Constituição, sendo que essa expressão de autoridade suprema trata da relação a todas as demais autoridades militares, mas naturalmente não é em relação à ordem constitucional. Darochevski, esperado aí esse posicionamento até então do Supremo Tribunal Federal. Sim, Elias Júnior, muito esperado esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive ontem completou 60 anos do golpe de 64, que colocou, foi deposto o presidente eleito, João Goulart, certo? E o Supremo Tribunal Federal ele está colocando um posicionamento jurídico e político também, que não podemos nos olvidar, não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal hoje não é só jurídico. Hoje tem muita coisa que acontece lá que é coisa política, certo? A respeito das intervenções, a respeito da força militar, que tem um artigo na Constituição Federal que fala muito bem a respeito da intervenção militar, certo? Só que nós estamos num Estado democrático de direito que não pode ter uma ruptura assim nesse sentido, e acredito que o Supremo Tribunal Federal vai referendar o julgamento no contexto de que o golpe militar, que não tenhamos uma ruptura num sistema democrático de direito e muito menos as questões dos militares, certo? 7h14 também para comentar as notícias do JR nesta segunda-feira. O nosso querido advogado e também economista Bruno Fleury. Muito bom dia, Bruno. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Bruno, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, 3-0, eu disse pro Darochevski, perguntei, já era um resultado até então já esperado, e ele falou sobre esse viés político. Aí eu te pergunto, movimentar esse processo, julgar esse processo nesse momento agora, tem um viés político, né? Ou é coincidência em relação ao que aconteceu na história do país? Em política não tem coincidência, né? Tudo tem um momento para acontecer. E o que o Supremo está fazendo, ele está coroando toda a ação que ele desenvolveu, que foi deflagrada a partir do 8 de janeiro. Então, isso aí simplesmente manda um recado para a direita, tá? Porque isso não precisava. Isso foi uma provocação do PDT, uma ação do PDT, que pediu para o Supremo confirmar uma coisa que já está na Constituição. Então, o Supremo está simplesmente marcando uma posição, dizendo, olha, Forças Armadas, vocês têm que ficar na sua, que é garantir a integridade do território nacional, garantir a segurança do país, e não entrem na política. A política não é o lugar das Forças Armadas. Mas, na atual conjuntura, os comandantes das Forças Armadas estão muito alinhados com o que estabelece a Constituição Federal e também
com esse momento político que o país está vivendo. Então nós não vamos ver, não precisava dessa... a iniciativa do PDT é no sentido seguinte: olha, manda um recado para eles que esse negócio que aconteceu aí, ou que dizem que iria acontecer, porque até agora ainda isso não foi julgado e não foi confirmado efetivamente de que haveria um golpe, tá? Diga a eles que o Poder Judiciário não vai permitir nenhum arroubo de autoritarismo no Brasil. Então a direita está recebendo um recado duro, isso vai ser de goleada lá, a decisão final vai ser de goleada, não vai ter nenhum voto contrário a essa decisão, e passa-se um recado aí, né, para poder dizer: olha, fiquem na sua, porque o Poder Judiciário não vai permitir que se afronte a Constituição no que se refere a tentativas ou possibilidades de se fazer um golpe no Brasil. Eu acho que, eu particularmente, acho que as coisas se resolvem no campo político, no discurso democrático, tá? E na disputa eleitoral. Então, qualquer outra alternativa que seja autoritária ou que burle as normas constitucionais, para mim não deve ser levada em consideração. Eu quero ver se a direita quer voltar ao poder, que ela realmente se reorganize, como parece que está caminhando. Essas eleições municipais vão ser um termômetro muito importante com relação a isso. Vamos ver como é que vai ser esse confronto. E depois, nas eleições estaduais para a presidência da República, voltem com força, tentem realmente ganhar as eleições, assumir o poder, como todas as nações que a gente vê aí. Essa polarização é normal, né? O que não pode é o Supremo, da forma como ele está agindo, ele tomou um lado, ele está agindo e tomou um lado, e as decisões hoje, elas estão sufocando a direita, e isso é ruim.